Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos como é importante nós crescermos, não permanecermos como bebês, não sejamos como bebês, porque como bebês nós não temos força, nós não conseguimos nos firmar e nós somos então agitados de um lado para outro, arrastados pelas ondas e também levados ao redor por todo o vento, levados de um lado para outro por qualquer vento, empurrados por qualquer vento. E aqui diz, que tipo de vento? Que tipo de onda? Aqui nos mostra claramente, são ondas e ventos de doutrina. Isso é um perigo muito grande. E essas doutrinas vêm de homens. E aqui fala da artimanha dos homens. Vem desses homens que usam de artimanha, que usem da astúcia para induzir os filhos de Deus ao erro. Elas usam de artimanhas, usam de mentiras para levar por caminhos errados. Você pode fazer pergunta, eu corri esse perigo? Claro, todos nós corremos. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 a 4, nos mostra o seguinte: Paulo fala para Timóteo, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Aqui nos mostra que na igreja há pessoas que desejam ensinar outra doutrina, se ocupam com fábulas, genealogias sem fim. São ensinamentos que promovem discussões, não promovem o serviço de Deus na fé, não promovem o plano que Deus determinou para o homem. Usam a palavra de Deus para outros fins, para discussões. Olha, isso é um perigo. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 4, diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A palavra de Deus nos diz que haverá tempo que não suportarão essa doutrina. As pessoas não mais desejarão ouvir a sã palavra do Evangelho. Eles querem ouvir doutrinas, coisas que possam satisfazer as suas próprias cobiças. Eles não querem ouvir a palavra que mostra a vontade de Deus, mas querem ouvir as palavras para que possam fazer a sua própria vontade. Querem ouvir palavras para poder coçar os ouvidos, como que sentindo coceira nos ouvidos. E aqui diz, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, porque as fábulas satisfazem as suas almas, suas paixões, suas cobiças.
Sabemos que quando a palavra de Deus vem, a palavra de Deus corta, opera, transforma o nosso ser. Sabemos que quando a palavra de Deus vem, a palavra de Deus nos ilumina, expõe a nossa condição. A palavra de Deus nos salva da cobiça, das paixões da carne, do que a nossa própria vida da alma deseja para satisfazer a concupiscência da carne. E por isso muitos não desejam ouvir a genuína palavra de Deus, não desejam ouvir a sã doutrina, a palavra saudável, mas querem ouvir as palavras que possam satisfazer suas cobiças. Algumas vezes eu já tive comunhão com irmãos que já tomaram decisões para atender às suas próprias cobiças e paixões, e muitas vezes usam versículos para quê? Para servir de base para essas suas cobiças, para seus desejos carnais. Não usam a palavra para o plano eterno de Deus, para a salvação. Se recusam a dar ouvidos à verdade. Por isso, nós precisamos crescer. O inimigo semeia doutrinas, conceitos e opiniões para nos distrair, para atrair os filhos de Deus e afastá-los da pessoa de Cristo, afastá-los do corpo de Cristo, afastá-los da unidade. Isso é muito perigoso. Por isso desejamos crescer. Então, o que é mostrado nos versículos 11, 12 e 13 é fundamental para a nossa salvação e é muito importante para nós sairmos da condição que está no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos. Que o Senhor nos ilumine.